Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Você que está em casa também, nesse momento, abra aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 5. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 10. Mateus 5, versículo 10. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é porque somos perseguidos. Porque os cristãos são perseguidos. Irmãos, desde a morte de Estevão até os dias atuais, a igreja sempre sofreu perseguição. A igreja nunca deixou de ser perseguida. É claro que houve momentos de menos perseguição, que a perseguição diminuiu, mas a perseguição nunca deixou de existir. E quando eu falo perseguição, irmãos, nós precisamos entender que existem vários tipos de perseguição. Graças a Deus, aqui no Brasil, nós não temos uma perseguição de matar os crentes, como tem nos países comunistas, por exemplo. Lá os crentes, eles são mortos. Ou nos países muçulmanos. Que os crentes são, em alguns países muçulmanos, em que os crentes são perseguidos e mortos. Mas existem vários tipos de perseguição, não existe só um tipo de perseguição. Então, quando eu falar aqui de perseguição, os irmãos entendam das suas variadas formas. E o que se está, irmãos, observando agora, é que essa perseguição, ela aumentou, ou ela está aumentando nesses últimos anos, nesses últimos tempos. Um relatório da missão Portas Abertas, irmãos, é uma missão que dá apoio aos cristãos perseguidos no mundo inteiro. No relatório deles, o último relatório, veio o seguinte: 340 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos no mundo em 2020. Vou repetir. 340 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos no mundo em 2020. Um fenômeno, continua o relatório, um fenômeno em constante crescimento e que foi agravado, agora presta atenção aqui nessa última parte do relatório, e que foi agravado pela pandemia de coronavírus. Continua o relatório. A Covid-19 ampliou as tendências que temos constatado há vários anos. Vou repetir essa última parte do relatório. A Covid-19 ampliou as tendências que temos constatado há vários anos. Quem falou isso é Patrick Vitor. Ele é um dos diretores da missão Portas Abertas. Como exemplo dessa questão de que no Covid-19 a perseguição aumentou, ele cita dois exemplos. No Vietnã, lá também tem, como aqui, ajuda emergencial. Lá no Vietnã tem ajuda emergencial para os mais pobres. Só que os cristãos no Vietnã estão fora da ajuda emergencial. Porque o governo lá diz o seguinte: vocês não precisam da ajuda emergencial,
porque vocês dizem que tem um Deus que supre as necessidades de vocês. Então nós não vamos dar ajuda emergencial para vocês. No Vietnã. Na China, uma idosa, depois de receber uma cesta básica, ela só disse o seguinte: graças a Deus. Quando ela acabou de falar isso, tiraram a cesta básica da mão dela e disseram a ela que ela estava fora da lista. Iam tirar ela da lista. Só porque ela disse, quando recebeu a cesta, ela disse, graças a Deus. Então, irmãos, muitos governos no mundo, por causa do Covid-19, muitos cristãos não estão recebendo ajuda do governo em alguns países, porque são simplesmente cristãos, ou se declaram cristãos, então eles deixaram de receber a ajuda do governo. Para receber a ajuda do governo, eles têm que negar a fé. Têm que negar a fé, têm que dizer que não são crentes, que estão negando a fé, e aí para receber a ajuda emergencial do governo. Bom, eu falei do Vietnã e da China, que são países cujo governo é comunista. Mas, irmãos, deixa eu falar agora de dois países que não são comunistas. E que são países do primeiro mundo, mas que está acontecendo perseguição também. Primeiro, Canadá. Canadá, irmãos, é país do quê? De primeiro mundo. Canadá. Olhe o que a missionária Gilmara, irmãos, ela é membro aqui da nossa igreja. Já está há muitos anos no Canadá. Olha o recado que ela me mandou, a mensagem que ela me mandou urgente essa semana. No Canadá, vou ler aqui o que ela colocou. No Canadá, já são 5 pastores na cadeia, porque abriram suas igrejas durante a pandemia. Mesmo obedecendo todo o protocolo do governo, mas eles estão na cadeia. Já não são mais 5, irmãos. No outro dia ela me mandou, pastor, mais um pastor aqui foi preso. Então já são 6 pastores presos no Canadá, viu? Canadá. Ela continua. Aqui estamos na guerra há mais de um mês. Tem igrejas aqui se escondendo, porque não querem serem vistas e irem presos. Mesmo assim, eu estou indo para uma igreja pequena, com 15 membros, ajudando eles, e estamos orando, porque já estamos sendo perseguidos. Vou botar aqui mais. As igrejas aqui estão cansadas dessa situação. Bem, o que eu quero dizer com isso? Ela continua. Já começaram as perseguições aqui. Orem por nós, Gilmara, no Canadá. Então, por causa da pandemia, do Covid-19, as igrejas passaram a ser perseguidas. As igrejas que querem se reunir estão sendo perseguidas. Mas vamos agora para um outro, eu disse 2, não foi? Vamos para a França. A França, que é um país também que se diz democrático e do primeiro mundo. Olha o que o ministro do interior da França disse recentemente. O nome dele é Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Olha o que é que ele falou sobre os evangélicos. Eu até mandei botar a frase aí. Bota a frase aí. Os evangélicos são... A primeira frase, só a primeira. Os evangélicos são um grande problema. Agora eu pergunto, que problema os evangélicos são? Foi ele que falou, os evangélicos são um grande problema. As igrejas lá do Canadá, da França, estão questionando ele agora. Ô ministro, qual é o problema que nós somos? Porque ele disse isso, os evangélicos são um grande problema. E olha a outra frase dele, outra coisa que ele disse. Não podemos discutir com pessoas que se recusam a escrever
aí esse aí está, né, a escrever no papel que a lei da República é superior à lei de Deus. Vou repetir. Não podemos discutir com pessoas. Que pessoas são essas que estão se referindo? Pessoas, e aí estão inclusas também os evangélicos, que se recusam a escrever no papel que a lei da República é superior à lei de Deus. Porque nós evangélicos, o crente, ele afirma isso. Qual é a maior lei, irmãos? A de Deus ou a do homem? A de Deus. A de Deus. Não é a lei do Estado, não. É a de Deus, é a maior. Se lembram o que Pedro falou para as autoridades lá de Israel? Quando disseram para ele, olha, você não pode, a nossa lei aqui, a lei aqui é, você não pode mais falar desse Jesus aqui não. A nossa lei diz isso. O que é que Pedro disse? Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, irmãos, para o crente existe uma lei maior, que está acima de toda e qualquer lei da terra, que é a lei de Deus. Amém? Se tivermos que escolher, temos que escolher a lei de Deus. Mas isso, tá incomodando lá as autoridades francesas. Na França, viu, irmãos? Na França. Poderíamos citar também, irmãos, o Brasil. Por causa do Covid-19, os irmãos sabem que em muitas cidades e estados as igrejas não estão podendo se reunir. Graças a Deus que aqui em Salvador a gente ainda está podendo se reunir. Os irmãos estão aqui, culto presencial. Mas em muitas cidades brasileiras, em muitos estados, a igreja ela não está, ela está proibida de se reunir, a igreja. Não, ela está proibida. Aqui a gente está se reunindo, mas em outros locais não está se reunindo. Então, é o que o relatório da Missão Portas Abertas disse. A Covid-19 ampliou, já tinha a perseguição, mas ela ampliou as tendências que temos constatado há vários anos. Agora, irmãos, uma pergunta. Não sei se você sabe responder. Por que os crentes são perseguidos? Você sabe por quê? Por que eu sou perseguido, você é perseguido? Por que os cristãos são perseguidos? Vamos lá, eu vou dar 5 razões aqui, bíblicas, para você entender por que os cristãos são perseguidos. Primeira razão, nós somos perseguidos porque perseguiram a Jesus. Amém? Simplesmente por esse fato. Pelo simples fato de você ser crente. Por causa da sua natureza, você já é perseguido. Vamos ler João 15, o que Jesus disse? Versículo 18 e o versículo 20a. Jesus continuou, se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me, o quê? Odiou primeiro. Lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Agora presta atenção nessa última parte aqui. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Vou repetir essa última parte. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Ou seja, se perseguiram o professor, vão perseguir os alunos, né? E nós somos alunos de quem? De Jesus, não é verdade? Você é ou não é discípulo de Jesus? É? O que significa a palavra discípulo? Aluno, aprendiz. Se você é aluno de Jesus e perseguiram Jesus, vão perseguir você também. Se você realmente é um verdadeiro cristão e dá testemunho de cristão, você vai ser perseguido. Porque Jesus está avisando, olha, eu estou avisando a vocês. Antes do mundo odiar vocês, eles me odiaram. Lembre-se disso. Em outras palavras, eles odeiam vocês porque eles me odiaram primeiro. O empregado não é mais importante do que o patrão. Jesus é o patrão, nós somos o empregado. Se perseguiram o patrão, vão perseguir o empregado. Não é verdade? Então, irmãos, a primeira razão é essa. É que
porque perseguiram a Jesus. E olha o que está escrito aqui, olha o que Paulo fala a Timóteo. 2 Timóteo 3,12. Vamos ler todos juntos? Todos. Vou ler de novo. Todos, não são alguns não, são o quê? Todos. Todos os que querem o quê? Quem quer viver aqui a vida unido com Cristo? Levanta a mão, quem quer? Tem gente que já não quer mais, viu? Depois que veio esse versículo já não levantou mais a mão. Ó, se você quer viver a vida com Jesus, se você quer viver a vida com Jesus, unido com Jesus, o que é que vai acontecer com você? Hein? Diga assim, eu vou ser perseguido. E não sou eu que estou te dizendo isso. É o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Não sou eu que estou te dizendo. É a Bíblia que está te dizendo. Que se você quer viver unido com Jesus, está entendendo, irmão, isso? Se você quiser viver unido com Jesus, não tem para onde correr, você vai ser perseguido. Não tem. Então, está aqui, está bem claro na Bíblia. Então essa é a primeira razão. Mas tem uma segunda razão. Sabe qual é a segunda razão, irmãos? É porque nós os cristãos, não compactuamos com os erros do mundo. Com o pecado do mundo. O que é compactuar? Me diga aí, por favor. O que é compactuar? Hein? O que é compactuar? Muito bem. Concordar. Aprovar. Fechar os olhos. Isso que é compactuar. A gente não compactua com os erros do mundo. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente não compactua com os erros do mundo, com o pecado do mundo, acontece o que está escrito lá em 1 Pedro 4,3. Vamos ler? 1 Pedro 4, 3 e 4. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Agora presta atenção que Pedro vai dizer. E agora, os pagãos, quem são os pagãos? Os não crentes. Ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. E por isso eles fazem o que, irmãos, com a gente? Os insultam. Por que eles nos insultam? Porque nós não nos unimos com eles na bagaceira. Você não é mais da bagaceira, né? Você não anda mais com eles, você não apoia mais o que eles fazem, você não está mais junto, e aí eles ficam o quê? Admirados, chateados, com raiva, porque você não se juntar mais com eles. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão se voltar contra você, vão te atacar, vão te ofender, vão te insultar. Os irmãos estão entendendo? Que a segunda razão é porque nós não compactuamos com o pecado. E não devemos realmente compactuar, viu, irmãos? E essa atitude nossa é certa. Agora, irmãos, o crente que fica compactuando com o pecado, que faz vista grossa, que fica calado, não diz nada, o que acontece? Vai ser perseguido? Não. Aí o mundo deixa esse crente sossegado. Esse crente não vai ser perseguido, porque ele está lá, ele faz que não vê, ele diz, não, isso aí não é pecado não, isso aí não tem problema não, né? É aquele crente, né? Crente Raimundo, aquele crente que omisso, né? Que não condena o erro, que fica calado, que não quer se expor, não quer me expor. Aí esse crente, ele não é perseguido, porque ele está compactuando, ele está lá, mas quando a gente não compactua, quando nós não nos juntamos a eles, a gente não se junta
aí eles vão nos atacar. Terceira razão, porque os cristãos são perseguidos. Porque, irmãos, a igreja é um obstáculo para que Satanás realize o plano dele aqui na terra. Os irmãos sabiam que o diabo, ele quer implantar uma nova ordem mundial aqui na terra? Vocês sabiam disso? O diabo quer implantar uma nova ordem mundial aqui na terra? E quando eu falo terra, irmãos, nos países, né? Em todos os países, no mundo em geral. Ele quer, né, que a vontade dele seja feita na terra. Ele quer implantar. O diabo tem um projeto. E a Bíblia fala que haverá um homem enviado por Satanás, né, o anticristo. E esse homem, o diabo vai usar para implantar o projeto dele aqui na terra. Só que esse projeto de Satanás não pode ser implantado na terra enquanto nós estivermos aqui. Aí o diabo fica furioso, porque nós somos aquele estraga-prazer dele. A igreja estraga-prazer. A igreja é um obstáculo para Satanás, né, agir da maneira que ele quer, fazer o que ele quer. Ele já está agindo no mundo? Já. Só que ele não faz o que ele quer, porque há um controle, há um empecilho, que é a igreja na terra. Há uma barreira para ele implantar o projeto dele aqui na terra. Pastor, onde é que está escrito isso? O senhor está dizendo aí? Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele disse isso, que eu estou falando aqui agora. Vamos ver, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 8. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Pois, antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Esse perverso aqui, que Paulo está se referindo, é o anticristo. E agora Paulo começa a falar sobre o anticristo. Ele será contra tudo, presta atenção, ó, ele será contra tudo o que as pessoas adoram, e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos, e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Olha, irmãos, presta atenção, ele vai se colocar acima de todos. O diabo quer estar acima de todos. É por isso que ele não gosta daquela frase slogan, Brasil, Deus acima de tudo. Ele não gosta disso, viu, irmão? Porque ele quer estar acima de tudo. Porque aqui está escrito, ó, ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar, se sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Ó. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa, ó, existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for, o quê? Afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Quem é que não está deixando que isso aconteça? O Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra ainda, e que está dentro de você, de mim. Então, o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro, e o destruirá com a sua gloriosa presença. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui, ó, o anticristo ainda não se manifestou, ele não tomou conta ainda do mundo, porque tem alguém que está impedindo ele de fazer isso. E esse alguém, irmãos, que Paulo está falando aqui, é o Espírito Santo, é Deus. O Espírito Santo está na terra. E Satanás não pode fazer o que ele quer. Ele não pode implantar a nova ordem mundial. Ele não pode.
Agora aí a gente entende a palavra do ministro do interior da França. O que é que ele falou? Primeira frase que ele disse: os evangélicos são um problema. Agora eu entendo. São um problema. Por que são um problema? Porque os evangélicos, a igreja, é uma barreira, um empecilho para que o anticristo governe o mundo. Por isso que os evangélicos são um problema no mundo. Porque a igreja, irmãos, impede, a presença da igreja, o fato da igreja estar na terra, é um empecilho para a ação de Satanás. Onde a igreja chega, irmão, onde a igreja está, o diabo não pode agir como ele age livremente. Ele é uma barreira. A igreja é uma barreira para ele. Agora, quando a igreja for tirada da terra, aí pronto, aí ele vai tomar conta da terra. Que aí vem o que? A grande tribulação, né? Aí vem a grande tribulação. Aí ele vai tomar conta da terra, o Espírito Santo já vai ter se retirado, né? E aí ele vai tomar conta. Mas no momento ele não pode fazer isso. Ele não pode. Por isso a raiva dele contra a igreja. Por isso ele persegue os cristãos, ele quer matar os crentes, quer botar na cadeia, quer fechar a igreja, ele não quer que tenha culto na igreja, ele não quer. Quer fazer de tudo para impedir a igreja de agir, de salvar as vidas, de libertar, de curar. Porque a igreja é um empecilho. Então, essa é a terceira razão. Mas tem a quarta. A quarta razão, porque os cristãos são perseguidos, porque treva não gosta de luz. Você já reparou que treva não gosta de luz? Pelo contrário, as trevas odeiam a luz. Vamos ler Efésios 5:11. Efésios 5, de 11 a 14. Não participem, olha Paulo dizendo, dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, a gente não deve participar, antes mostrem sua, o quê? Reprovação, expondo-as à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Irmãos, a luz torna visível todas as coisas. As coisas erradas que as pessoas fazem, elas ficam evidentes quando a luz brilha sobre elas. Amém? E as trevas não gostam disso. As trevas não gostam de luz, porque a luz revela os erros dela. Por isso, as trevas odeiam a luz. E ainda tem lá João 3,20. Vamos ver João 3,20? Todo mundo, vamos ler todos juntos? Quem está aqui, quem está em casa. Quem pratica o mal odeia a luz. Vou repetir. Quem pratica o mal odeia a luz e não, pois teme que seus pecados sejam expostos. Então, a luz expõe, deixa as trevas expostas. E por isso as trevas odeiam a luz. E as trevas sempre vão perseguir a luz por causa disso. A treva não gosta de luz. Não gosta. Por isso é esse choque, irmãos. E não tem. Se você é luz, não adianta. A igreja é luz na terra, não adianta. Ela vai ser perseguida porque ela é luz. E as trevas não gostam de luz. As trevas gostam de escuridão. Elas não gostam. Elas não gostam da igreja. Eu falo da igreja verdadeira, né? Do crente verdadeiro. Aquele crente que verdadeiramente é luz. As trevas não gostam desse tipo de crente. Porque ela fica exposta. O mundo, irmãos, fica exposto com a igreja. Eles ficam expostos com a palavra, com a Bíblia, porque a Bíblia mostra o erro das pessoas.
A Bíblia é um espelho que mostra como nós estamos. Então, elas fogem da Bíblia, não gostam da palavra. Não gostam. Então essa é a quarta razão. E tem a última razão. Somos perseguidos porque não somos do mundo. Amém? Você não é do mundo. Se você é crente, você não é do mundo. João 15, 19. Se vocês fossem do mundo, quem disse isso? Jesus. Ó. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Por que o mundo nos odeia, irmãos? Vamos começar agora de trás para frente, né, o versículo. Por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos do mundo. Se fôssemos do mundo, o mundo o quê? Nos amaria. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas Jesus disse, eu escolhi vocês, e vocês não são mais do mundo. E aí o mundo vai odiar vocês, porque vocês não são mais do mundo. Então essa é a outra razão, irmãos. A quinta razão, porque somos perseguidos. Ou porque a igreja é perseguida. Por essa razão. Então são muitas razões. E não nos deve causar surpresa a perseguição da igreja. Porque, como eu falei, desde Estevão, que foi o primeiro mártir, a igreja passou a ser perseguida. E continua sendo perseguida. E por motivos diferentes. Agora tem aí o Covid. Então, quem já perseguia a igreja, está aproveitando, né, a deixa de tudo que está acontecendo no mundo, está aproveitando a deixa do Covid para perseguir a igreja. Mas antes do Covid já tinha perseguição? Já. O Covid vai passar, a perseguição vai continuar? Vai. Porque virão outros motivos. Virão outras questões que serão levantadas. E a igreja, como disse o ministro da França, sempre vai ser um problema. Os evangélicos são um problema. Sempre foram, né? Desde o início, sempre foram um problema. Os evangélicos, irmãos, os cristãos, eram um problema para os judeus. Eram um problema para os judeus. E os judeus começaram a perseguir os cristãos. Depois, os evangélicos, os cristãos passaram a ser problema para Roma, para os romanos. E aí o Império Romano começou a perseguir os cristãos. Foram 300 anos de perseguição. Até Constantino se converter. Né? Botar aspas aí, né? Nessa conversão de Constantino. Mas depois, quando ele assumiu... Aí depois veio, né, os muçulmanos, que até hoje perseguem a igreja. Depois, comunismo. Se tornou um problema para os cristãos, se tornava um problema para os comunistas. E eles aí tiveram que, para implantar o comunismo, eles tiveram que destruir a igreja. Porque aonde tem igreja, né, é difícil o comunismo estar presente, porque uma ideologia não bate com a outra, né? O que está na Bíblia é tudo que está contrário ao que o comunismo diz, a ideologia comunista. Então, aonde o comunismo foi implantado, a igreja teve que ser massacrada para poder implantar esse sistema. Não tem, irmãos? Então é isso. Então hoje, a perseguição está em países, né, ditos democráticos, em tudo que é lugar. Não tem mais esse... em tudo que é lugar. Né? Tudo que é lugar. Agora, irmãos, duas coisas aí. Primeiro, nós precisamos estar preparados para a perseguição. Amém? Tem que estar preparado. 1 Pedro 4, 1a. Vamos ler todos juntos? Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava. Vou repetir, viu? Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava para sofrer. Então, está avisado, não está? Está avisado. Estejam prontos para sofrer. Estejam prontos. Que a coisa não vai melhorar, né? A coisa vai
piorar. Agora, irmãos, há uma promessa de Jesus para nós, para os que são perseguidos. Essa promessa eu li no primeiro texto, né? Mateus 5, 10 a 12. Vamos voltar ao texto de Mateus 5, 10 a 12? Irmãos, aí é uma das bem-aventuranças de Jesus. E observe que essa bem-aventurança é maior do que todas as outras. Essa bem-aventurança aqui, irmãos, são 3 versículos que foram separados só para essa bem-aventurança. As outras bem-aventuranças, geralmente, é só num versículo só. Mas essa aqui são 3 versículos. Jesus demorou nessa bem-aventurança aqui. Nas outras bem-aventuranças ele falava: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, bem-aventurados os pacificadores. Mas nessa aqui ele demora falando, amém? Nessa aqui ele dá ênfase. E o que é que ele diz? Bem-aventurado, ou felizes, né? Felizes são os que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes os que vocês, quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus. Fiquem tristes. Eu li errado, desculpa. Fiquem alegres pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Amém? Uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Então, irmãos, nós devemos estar atentos, porque a perseguição, ela está aumentando, e tende a aumentar mais ainda. E a igreja ela precisa estar preparada para esses momentos. Ela precisa estar preparada, porque a igreja que não estiver preparada para a perseguição, ela vai ceder, ela não vai se manter de pé, se ela não está preparada. Mas a igreja que estiver preparada, essa vai perseverar e vai vencer. E não vai recuar. E é o que eu tenho dito, irmãos, aqui na nossa igreja. Nós não podemos recuar, amém? Apesar de toda a dificuldade, a igreja tem que continuar de pé e avançando. Não podemos nos acomodar, nem nos intimidar, nem ficar com medo. Pelo contrário, vamos avançar, vamos ter ousadia, vamos ter coragem, não vamos ter medo. E vamos fazendo da maneira que der para fazer as coisas. Porque é assim que Deus quer. Cristóvão Colombo, irmãos, ele escrevia todo dia no seu diário: sempre navegando adiante. Todo dia quando ele acordava, quando ele estava vindo, né? Sabe o que Cristóvão Colombo descobriu? As Américas, né? E no diário dele, irmãos, todo dia ele escrevia: sempre navegando adiante. Ou seja, ele sempre, o navio dele estava sempre indo para frente, amém? Até que ele bateu aqui no continente americano. Glória a Deus por isso. A igreja, sempre adiante. E sem temer, amém, irmãos? Você não pode ser um crente covarde. A igreja tem que ser corajosa, intrépida, falar a verdade, não se esconder, não ter medo de falar, de declarar, de denunciar, muitas vezes, porque nós somos luz, irmãos, luz do mundo e sal da terra. Nós não devemos temer a Satanás. Satanás quer nos amedrontar com perseguições, com ameaças, mas nós não podemos nos calar. Então essa mensagem de hoje é uma mensagem de alerta para a igreja. Uma mensagem para que você esteja atento a tudo que está acontecendo à sua volta, em nossa volta. O que está acontecendo hoje no mundo, irmão? Eu falei aqui, né? Vietnã, China, Canadá, França. Poderia citar outros países. Olha os países onde mais perseguem cristãos, aqui na lista de portas abertas: Coreia do Norte, Afeganistão, Somália,
Líbia, Paquistão, China. São os países hoje que mais perseguem cristãos, são esses aqui. Mas é difícil, irmãos, achar um país hoje onde não há perseguição de cristãos. É difícil. Nigéria, muitos cristãos sendo perseguidos na Nigéria. Aumentou muito a perseguição de crentes na Nigéria. Índia, muita perseguição na Índia, irmãos. Os cristãos estão sendo muito perseguidos na Índia. Nós conhecemos uma missionária, a Cláudia Chagas, que está na Índia. E ela nos conta, né, o cuidado que ela tem que ter lá, por ser cristã, por causa da perseguição na Índia. Na Espanha, no interior da Espanha, em alguns lugares, cristãos são perseguidos na Espanha. México, Colômbia, Venezuela, existe perseguição também. E sabe por quê, irmãos? Eu falei que a perseguição pode ser por vários motivos. Na Colômbia, no México, é porque os cristãos se recusam a se unir, a compactuar com traficantes de drogas. Porque o que reina nesses países, né, o que domina a Colômbia, né, e alguns países da América Central, é as drogas. E muitos cristãos são perseguidos e mortos por traficantes de drogas, porque eles não se juntam, né, eles tiram as pessoas das drogas, aí tem perseguição. Então, a razão, irmãos, da perseguição é várias, né? São vários os motivos. Mas o fato é que existe. No mundo inteiro hoje. No mundo inteiro. Os países muçulmanos, né? Nos países budistas, então, os cristãos são perseguidos. Então vamos estar atentos. Mas não vamos recuar. Vamos continuar avançando no nome de Jesus. Amém? Você que é um cristão verdadeiro, fique em pé. Não tenha medo. Jesus está falando. Mas vamos continuar. A igreja, ela continua avançando. Glória a Jesus. E, irmãos, não vamos esperar nada diferente no Brasil, viu? O Brasil não é diferente de qualquer outro país, não. Graças a Deus, ainda temos certa liberdade aqui. Não é? Mas, não sabemos até quando. Não sabemos até quando. Né? O cristão é uma pessoa não grata, né? A pessoa não é bem-vinda. Então, sabemos que Satanás tem um projeto para o Brasil, tem ou não tem? Tem. Satanás quer implantar um projeto aqui dele no Brasil. E quem é o empecilho para Satanás fazer isso no Brasil? A igreja também. A igreja. Então ele não gosta da igreja aqui do Brasil. Não gosta da igreja aqui no Brasil. A igreja é uma pedra no sapato dele aqui no Brasil. Porque a igreja ora, a igreja está jejuando, amém? Dia de domingo. Né? Ele não gosta de jejum, ele não gosta de oração, que a igreja fica orando. Satanás gosta de igreja quieta, viu, irmão? Ele gosta de igreja fria. Aí Satanás gosta de igreja morna, fria, quieta. Igreja que não ora, igreja que não faz culto, que fica com a porta fechada, que fica com medo. Ele gosta desse tipo de igreja. E eu já disse, irmão, não importa o horário. Botaram para 18 horas, não foi o horário do toque? Aí quarta-feira a gente não vai poder fazer o culto à noite. Mas daqui a pouco eu vou te dizer para os irmãos, a gente vai fazer de tarde. Amém? Glória a Deus. Fazer à tarde o culto. Palma para Jesus. Pastor, e se botarem toque de recolher para 4 horas da tarde? A gente faz o culto meio-dia. Se botar para meio-dia, a gente faz de manhã. Mas a gente faz o culto. Amém, irmãos? Aqui está todo mundo tranquilo, não está? Está tendo aglomeração aqui? Está tendo confusão aqui? Não está, irmãos. Está todo mundo aqui de maneira o quê? Ordeira. Olha. Agora você sai daqui. Hoje talvez não, né? Mas se fosse um dia de semana, você ia sair daqui. Ia entrar num buzu. Com 70 pessoas, né? 80 pessoas. Mas aqui você está tranquilo, tá ou não está? Não é verdade? Você ia sair daqui e entrar no metrô lotado. Ô irmãos, a igreja, pelo amor de Deus, a igreja só faz bem ao povo, né?
A igreja só faz bem ao povo, irmãos. A igreja é hospital, não pode fechar. Imagine, você for lá para o HGE está fechado. Você vai lá para o... está fechado. Imagine você bater na porta, na cara do hospital, o hospital fechado. Não, irmãos, a igreja tem que estar o quê? Aberta. Quem quer ver a igreja fechada, irmãos? Quem é? O diabo. O diabo é que quer ver a igreja fechada. É o diabo. Aí ele sempre vai procurar uma desculpa, né? Agora é o Covid. Mas aí, ó, tá todo mundo tranquilo aqui, ó. Todo mundo de máscara, afastado, álcool gel, todo mundo tranquilo aqui. Não tem problema nenhum aqui, né? Só o diabo é que vê problema. Só o diabo é que vê problema. Então, irmãos, é isso que a gente fala, né? Deixa a igreja reunir, deixa a igreja orar. Até porque, irmãos, a igreja, ela ora por quem? Pelos governantes. Se eles soubessem disso, né? Não, vamos deixar a igreja aberta porque eles vão orar por nós. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá, ó. Então, irmãos, eu, né, sou a favor de igreja aberta, né? Nunca igreja para ficar aberta, para acolher os pessoal que chega aí, né? Gente de rua. Então, a igreja está aberta, a igreja precisa ficar aberta, a igreja não pode fechar. Mas em algumas cidades a igreja está fechada, irmãos. Está podendo abrir, alguns estados. Isso é ruim, não é bom, né? É ruim. Mas a gente sabe quem está por detrás disso, né? A argumentação é o Covid. Não é não. Não é isso não. Se não fosse o Covid ia ser outra coisa. Então, vamos estar atentos, irmãos, que a gente não pode perder a nossa liberdade, né? A igreja no Brasil é uma igreja, né, forte, graças a Deus. Então nós vamos estar atentos aí para tudo isso. Você vai orar: Senhor, me prepara, porque eu sei que eu vou ser perseguido, que eu esteja preparado para esse momento. Faça essa oração, que você não fuja, que você não seja medroso, que você não recue. Pai, nós sabemos que está na Tua palavra, Pai, não tem jeito, que nós seremos perseguidos. Por isso nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá ousadia do Espírito Santo, que nós não venhamos a nos calar, Pai, a nem ter medo da perseguição, mas que o Senhor nos dê força, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, que continuemos a ser uma igreja corajosa, que possamos ser como os discípulos que disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ó Deus, ajuda a Tua igreja no Brasil, ajuda a Tua igreja no mundo. Oramos agora pela igreja no Canadá. Visita esses pastores que estão presos no Canadá, Pai. Socorre eles agora. Abençoa as igrejas do Canadá que estão sendo perseguidas agora, Pai. Visita, Senhor, a Tua igreja no Canadá, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, esses irmãos que não estão recebendo a ajuda do governo, nesses países, ó Pai, que não estão ajudando, ó Deus, os crentes, não estão dando cesta básica para os crentes, ó Pai. Socorre esses cristãos, ó Pai, que estão nesses lugares, sem poder receber ajuda emergencial do governo, simplesmente porque são cristãos. Abençoa a igreja na França também, Pai, porque lá a perseguição já está, Pai. Abençoa os crentes franceses, ó Pai. Enche eles do Teu Espírito Santo, ó Pai. Visita toda a Tua igreja perseguida no mundo agora, Pai. Visita todos os cristãos perseguidos, ó Pai. É o que nós pedimos, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia.